Boa tarde a todos. Então aqui quem fala é o Guilherme Lima e eu estou lançando esse canal, que é intitulado Despertar em Equilíbrio, Meditação e Espiritualidade. Então já fiz um vídeo anterior falando um pouco a que se destina o canal, falar dessa ferramenta maravilhosa que é a meditação e essa espiritualidade através do caminho do yoga, né? E nesse vídeo então vou me apresentar para vocês, né? E para dizer quais foram as minhas motivações, para vir até aqui e começar esse trabalho, né? Então, eu sou nascido em São Paulo, meus pais vieram do interior, para São Paulo, um casal aí batalhador, né? Eu tenho 3 irmãos e então nós somos em 4 na família. E já a partir dos 16 anos já comecei a trabalhar como office boy mesmo, né? E com 17 anos eu comecei uma faculdade de educação física. Me formei em educação física e na sequência eu fiz um mestrado e depois um doutorado na área de fisiologia humana, né? Então minha vida profissional toda começou aí sendo professor de educação física, trabalhando como personal trainer. Ainda muito jovem também, né? Desde os 17 anos eu comecei a frequentar, estudar na verdade o espiritismo, né? Então a minha base espiritual, religiosa é do espiritismo, né, o cristianismo espírita. A minha mãe é dirigente de um centro espírita, então eu desde muito criança já acompanhava as atividades dela, né? E com 17 anos eu comecei a trabalhar o desenvolvimento mediúnico, né? Com 18, 19 anos já estava trabalhando com incorporação, tanto um atendimento com entidades, trabalhos de desobsessão e frequentando o centro espírita, né? Então essa é a minha base religiosa e de espiritualidade, né? Então eu continuei nesse trabalho por 5 anos, até meus 25 anos, trabalhando ativamente na casa espírita, né? E depois disso ali, mais ou menos perto do meu doutorado, eu parei, né, de frequentar a casa espírita e entrei numas de viver a vida mesmo, né? Porque ainda muito jovem, né? Trabalhando em espiritualidade, então tinha muita coisa que eu queria acabar vivendo e que acabava que não dava certo, porque eu estava ali 2 vezes por semana pelo menos na casa espírita, né? E nessa eu acabei me relacionando com algumas pessoas e comecei um histórico de abuso de substâncias, né? Que foi muito nocivo para mim, né? Eu tive um momento que eu saí do país para fazer um estágio do doutorado fora, né? E quando eu voltei, eu tinha muitos amigos na mesma situação que eu e foi um momento muito difícil, né? Onde eu tive que encarar, né, um tratamento psiquiátrico que durou 3 anos para conseguir me livrar das substâncias, né? E que foi muito positivo, né? Porque de fato me ajudou. Paralelamente a isso, também sempre fazendo psicanálise, que é uma ferramenta muito importante, né, para esse autoconhecimento, né? Então, já com uma base espírita ali, cheguei nos 30 anos de idade com uma base de espiritualidade, com trabalho de psicanálise e também esse trabalho essa questão do abuso de substâncias, né? Com 30 anos, então, eu acabei meu doutorado e estava naquela coisa de, pô, todos os meus amigos que tinham se formado já estavam trabalhando na área ativamente, alguns que tinham se formado em outras coisas já estavam ganhando dinheiro e eu até então vivia com a minha bolsa ali de mestrado e depois de doutorado, né? Então eu decidi ir para o mercado de trabalho e atuar como personal trainer mais diretamente. Antes eu também trabalhava com isso, mas mais ativamente, né? Montei uma empresa de saúde e qualidade de vida, né? Que a gente vendia, vamos dizer assim, uma alteração do estilo de vida, de sedentário para saudável. E foi indo muito bem, né? De fato, comecei a ganhar mais dinheiro nesse tempo. Paralelamente a isso também acontecendo que minha mãe tinha uma escola de educação infantil e ela precisava de uma ajuda ali na parte administrativa, né? Então eu aceitei esse desafio também e trabalhei com ela por 5 anos, né? Com ela nessa escola de educação infantil, que foi muito importante para mim, tanto na parte financeira quanto na parte de compreender como funcionava o mercado, né? E esse público de pais jovens, né? Tendo filhos e aí as mães e os pais trazendo todas as angústias do que é ser pai, né? E eu já formado em educação física, já trabalhava também com crianças, né? Dando aula de capoeira para crianças.
Então foram 5 anos que eu passei na escola, e mais o trabalho de personal trainer, né, que eu trabalhava aí de 10 a 12 horas por dia e muito voltado a construir patrimônio, ganhar dinheiro e tudo mais. Até que depois de 5 anos eu tive um burnout, né? Antes disso, né, naquela fase lá de abuso de substâncias, eu desenvolvi ali uma síndrome do pânico, tive algumas crises, e aí depois, nessa pegada workaholic, tive um burnout, e eu vi que não dava mais para continuar trabalhando 10, 12 horas por dia, atrás simplesmente de ganhar dinheiro, né? E também, paralelamente a tudo isso, desde 17 anos eu praticava capoeira, né? Sempre fiz capoeira na minha vida. E aí eu assumi que, na verdade, eu tinha fugido dessa profissão professor de capoeira a vida inteira, meio que não, achando que não ia dar pé, não dava para viver disso, né? Mas finalmente eu decidi encarar e abrir então minha academia de capoeira, onde eu dou aula de capoeira e de treinamento funcional e segui com o meu trabalho de personal trainer, né? Então o tempo foi passando, me realizei profissionalmente, né? Me encontrei como professor de capoeira mesmo na vida. Depois eu tive um filho, né? De um relacionamento que durou aí 14 anos. Tive um filho e foi demais, né? Essa coisa da paternidade, né? Então, assim, passei a vida inteira educando o filho dos outros como professor, né? Tanto de educação física quanto de capoeira. E aí tive essa possibilidade de ter o meu próprio filho, né? Que foi muito... me ensina muito até hoje, né? Ele tá com 4 anos e até hoje aprendo muito com ele. E nesse papel. Porém, de novo, né? Então, assim, cheguei num ponto que eu estava realizado financeiramente, realizado profissionalmente, com filho, né? Também sempre quis ser pai, só que com uma profunda insatisfação com a vida, principalmente com as relações. Tanto relações de amizade, relações profissionais, relação amorosa. Eu vi que eu tinha chegado no auge, assim, da minha infelicidade, né? E tava sentindo falta dessa espiritualidade. Voltei lá no centro espírita, que eu sempre frequentei, foi muito bom, né, ali, mas eu vi que não era aquilo exatamente que eu estava buscando. E numa dessas conversas com o meu mestre de capoeira, que é um grande amigo meu, né, que mora na Espanha, ele me falou da meditação. Ele falou: ó, você sempre foi um cara super mental, né, e super estudioso também, pô, eu acho que ia fazer bem para você, né, começar a entender um pouco mais seus processos mentais e tudo mais. E era uma coisa que eu já tinha ouvido falar, só que eu nunca tinha botado muita fé, assim, porque sempre tive uma mente super agitada mesmo, e fazendo 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo, e achava que meditação não era pra mim, né, exatamente por esse perfil. Mas ele falava super bem, né, e eu falei: não, vamos ver então como é que é isso, né. E aí eu comecei a estudar. Juntamente a isso, eu tive acesso ao Bhagavad Gita, que é uma escritura que eu já tive acesso lá com 18 anos, mas era demais para mim, né, para uma pessoa muito jovem ainda. Então comecei a estudar o Bhagavad Gita e aí o caminho do yoga, né, através de um guru que eu conheci pela internet e comecei a estudar os conteúdos dele. E paralelamente a isso, comecei a meditar 15 minutos por dia, né? E essa meditação de 15 minutos por dia, em uma semana, já fez uma diferença tremenda, assim, na minha vida, no meu dia a dia, né? Nesse momento eu não tinha mais um quadro de abuso de substâncias, mas eu bebia todo final de semana e fumava maconha praticamente todos os dias, né? E isso era uma coisa que me incomodava, porque eu não queria mais, ainda mais por trabalhar com o corpo e tudo mais, né? Não aguentava mais ter ressaca, já com 40 anos de idade, a ressaca é muito pior e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, eu não conseguia parar, né? E com a meditação, em uma semana meditando 2 vezes por dia, eu já senti uma diferença muito grande, já baixou meu nível de ansiedade para quase 0 mesmo, né? E continuei estudando as coisas do yoga, que não é o yoga do tapetinho, né? É muito importante deixar claro isso, que essa prática física de yoga é uma coisa e a filosofia do yoga é outra. Elas estão conectadas, mas nem sempre existe essa conexão numa prática física, né? Estou falando da filosofia do yoga. E eu fui estudando, fui praticando, até que em setembro do ano passado eu encarei um curso do Vipassana, né? É um retiro de 10 dias, onde você aprende essa técnica de meditação que foi criada pelo Buda,
né, há 2.500 anos atrás. E aí esses 10 dias foram super transformadores, né? É uma técnica que ao longo do canal eu vou falar bastante dela, né? E realmente revolucionou a minha vida, né? Quero deixar claro aqui também que eu não tenho a pretensão de ensinar ninguém a meditar Vipassana, porque para aprender essa técnica realmente é importante uma imersão, né? Mas ela tem várias nuances e tem o ponto de partida dela, que é a meditação Anapana, que é uma meditação com foco na respiração, que com certeza eu consigo passar isso adiante e isso já é super transformador, né? Então, depois desse retiro de 10 dias, eu reformulei toda a minha vida, consegui enxergar quais eram os pontos, né? Por que eu estava com tanto problema de relacionamento, né? Todas as questões internas, né? Uma coisa muito de esperar muito do outro, né? Fui reformulando a minha vida, fui arrumando as coisas que acho que não cabia mais na minha vida. Agora eu acabo de voltar do segundo retiro do Vipassana e também continuei estudando ativamente, né, todos os dias o caminho do yoga, né? Então cheguei nesse ponto que eu tive esse insight muito grande, né, que essas duas ferramentas são super transformadoras mesmo. Eu tenho a minha essência de professor, né? Então, assim, eu sou um professor nato, qualquer coisa que eu aprendo, dali 2 semanas eu já quero passar isso para frente, né? Essa é a minha essência, esse é o meu dever nessa vida. Então é por isso que eu tô aqui, né, lançando esse canal e eu espero poder ajudar, né, vocês, tanto passando as técnicas quanto passando os conceitos e com perguntas e respostas, né? Mais uma vez, deixar bem claro que é um trabalho totalmente gratuito, né? Não tenho intenção de ganhar dinheiro com isso, né? Eu já tenho a minha profissão, gosto muito da minha profissão, meu dia a dia, e é uma ideia de passar isso para frente. Então, se você acha que vendo, né, se você se identifica com alguma dessas coisas, né, se você tem algum hábito que você acha nocivo, só que você não consegue se livrar, se você tem um histórico de um vício, às vezes pesado mesmo, ou muita ansiedade, ou acha que na sua vida as relações elas são um problema, né? Eu acho que a gente pode trilhar esse caminho junto, beleza? Então é isso e até o próximo vídeo. Namastê!